Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Nicolas Ferreira, ou Nico Ferreira, né? Jogador que tem conversas para se tornar o novo reforço do Remo. Será que já nessa quarta-feira o jogador deve ser anunciado? Ponta que tem boa habilidade, pelos vídeos que eu vi aqui, acho que é um jogador que vai agregar bastante para um setor que eu vinha falando, né? Que ainda deveria chegar reforços e, na minha opinião, não deve ser o único, até porque não ficaria surpresa se chegasse mais um jogador para jogar como um centroavante ou quem sabe mais um meia. Então o Remo ainda deve seguir no mercado. Qualquer novidade eu vou atualizando aqui para vocês, igual eu vou fazer nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta, que é de 70 mil inscritos. Então se você está assistindo aqui embaixo e ainda não deixou seu like, se inscreveu, conta aí com a sua ajuda, combinado? Então, vamos começar falando aqui primeiramente sobre a situação do uruguaio. Vou deixar essa matéria aqui, ó, lá do Portal DOL. Remo encaminha acerto com o atacante uruguaio, o Nicolas Ferreira. Então, como que vai ficar essa operação? Empréstimo de um ano, 120 mil dólares, né? Pouco mais de 620 mil reais. E opções fixadas em 2025 de 500 mil dólares e para o ano que vem, de 2026, de 700 mil. Ou seja, se ele for muito bem, em dezembro o Remo quiser comprar, vai ter que pagar 500 mil dólares, né, que vai dar quase 3 milhões. Se não, se ele deixar para comprar no meio do ano que vem, em julho, né, por exemplo, vai ter que pagar quase 4 milhões e 200 mil reais, que não é um valor barato, né, vamos combinar. Ainda mais somando toda a operação, ficaria quase 6 milhões, né, junto com o empréstimo, 5 milhões e meio, enfim. Não seria uma operação barata, mas se ele for bem, sem dúvidas vai fazer muito sentido, né. Então já temos essas informações, tendência é que ele já viaje para o Belém e seja anunciado no decorrer dessa semana. O jogador que estava por último lá no Montevideo Wanderers não tinha números assim sensacionais, até porque ele é um ponta esquerda. Nessa atual temporada, em 2025, 23 jogos, 1 gol e 2 assistências. Não é um desempenho, nossa, de números muito interessante, mas pelo que eu vi aqui, de participação dele, é um jogador importante, né, para o esquema tático e tudo mais. Geralmente ponta também não vai fazer muitos gols, é raro você ver isso. Ano passado foram 28 jogos, 2 gols e 1 assistência, números parecidos, mas ele era reserva. Dá pra ver que ele entrava aqui, ó, só no finalzinho e reassumiu a posição agora em 2024, em 2025. Né? O que eu acho interessante é que ele tem jogado com frequência desde 2022. Naquela época, ali com 19, 20 anos, ele já era uma peça importante, onde havia somado no primeiro ano como profissional 32 jogos e 5 gols, né? Inclusive foi a melhor temporada dele como profissional. Vai estar aqui o desempenho dele na atual temporada. Pode jogar de ponta esquerda e ponta direita. Nessa atual temporada, inclusive, ele caiu mais pelo lado direito, diferentemente dos outros anos, né? Como tá aqui, ó. Acho que foi 2023, né? Que dá pra ver os números. Até porque ele é destro, eu sinceramente vejo ele muito mais jogando ali pelo lado direito, mas pode ser uma alternativa também pelo lado esquerdo. Das 22 partidas, 20 como titular. Então, um jogador totalmente consolidado aí, né? Na posição lá no futebol uruguaio. 1,70m, 1,73m, alguns outros portais coloca aqui para um ponta, né, uma altura ali até que ideal. Eu acho que pode ser sem dúvidas uma boa opção. Vale lembrar que eu até tinha feito um vídeo recentemente, né, não do Nicolas Ferreira, não tinha ainda surgido essas informações, mas falando sobre o futebol uruguaio, porque já tinha contratado alguns jogadores para a posição e eu até tinha falado, né, de que poderia ter alguns outros nomes interessantes. Eu não tô achando aqui esse vídeo agora de cabeça, mas eu tenho certeza. Eu fiz aqui, acho que nesse mês ainda, né, tenho certeza mesmo. Vou deixar depois aqui na tela para vocês, falando sobre algumas outras opções, né, do futebol uruguaio. Enfim, ele não estava nessa lista, mas eu até tinha pesquisado o jogador. 23 anos de idade, acho uma baita contratação. Falando também sobre centroavante, o nome que foi anunciado na Série B foi o Léo Gamalho, né? E eu fiquei com o pé atrás, porque eu acho que o Remo poderia ter ido atrás do jogador. Por quê? Estava no Mirassol, não jogou na Série A, apenas o Campeonato Paulista, onde não fez também uma baita passagem pelo Mirassol. Ajudou o time a subir no ano passado, mas foi um reserva, 19 jogos na Série B e 4 gols, e nesse ano tinha 2 gols marcados em 8 jogos. Mas trouxe o Matheus Davó, que não acho que é, meu Deus, uma opção horrível não, mas eu vejo ele como um reserva, e eu sinceramente pensei que o Viseu não iria continuar e contratasse um jogador para ser o titular, porque se você soma o salário dos dois, do Viseu e do Matheus Davó, dá para você contratar um jogador que solucionaria esses problemas, seja o Léo Gamalho, seja, por exemplo, o Gilberto, que estava no Juventude, enfim. Eu acho que o Léo Gamalho seria, sem dúvidas, uma baita opção. Se eu não tiver enganado, ele é o maior artilheiro da história da Série B em atividade. A última passagem dele na segunda divisão foi pelo Vitória em 2023, foram 10 gols em 23 jogos, um desempenho bem interessante.
Além disso, ajudou, né, o Curitiba a subir para a primeira divisão, se manteve lá 2021 e 2022. Também boas passagens por CRB, Criciúma, Goiás, também pelo Santa Cruz e Asa, que é o clube no qual ele começou a ter destaque. Apesar de 39 anos, não acho que o Léo Gamalho estaria numa reta final, né, da sua carreira. E assim, se fosse para ir jogar num outro time da Série A ou num time, por exemplo, da Série B, com uma ótima condição financeira, até eu falaria, né, não vai ter como. Mas não foi o caso com o Botafogo de São Paulo, que nesse momento está brigando aí na parte de baixo da tabela, né, vem de 3 derrotas consecutivas, inclusive perdeu por 5-0 nessa última semana. E vai enfrentar o Remo, inclusive no próximo dia 16 de agosto, o Remo jogando em casa, vai ter o Léo Gamalho como adversário. O que você tem a dizer? Aceitaria o jogador ou você acha que já está ultrapassado? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Bora falar de mais um nome que segue na mira, que é o Léo Cittadini, que apesar da contratação do Nicolás aqui, eu não acho que seria uma contratação que não poderia mais acontecer, porque seria uma opção de meia, né? Eu não sei até que ponto o Remo vai levar essa história, mas ainda não trouxe um jogador para jogar mais centralizado. Cittadini que tem contrato com o Bahia, igual eu falei já para vocês, até o final desse ano, não vinha sendo relacionado, estava esperando, né, até terminar esse vínculo com a equipe nordestina, e aí nessa atual temporada não jogou. No ano passado termina o ano bem pelo Xangai Port, ficou um ano lá na China, foram 34 jogos, 7 gols e 6 assistências. Até me surpreende, né, o Xangai não propor uma renovação de contrato com ele, a não ser que eles acharam que o custo-benefício, né, não valeu a pena do jogador brasileiro, que só tem 31 anos, canhoto. Eu acho uma boa opção, tanto para essa temporada quanto para o ano que vem. É claro, se chegasse agora seria melhor para ajudar o time a conseguir, né, um acesso de volta à Série A, mas independente, né, eu ficarei de olho porque o contrato dele já está perto do fim, ou seja, vai até o dia 31 de dezembro, e agora no começo de julho, né, ele já pode assinar com qualquer equipe, agosto então já pode assinar esse vínculo e informar o Bahia, que pode decidir, né, em chegar a um comum acordo com todo mundo, todas as partes, e ter a rescisão de contrato 5 meses, né, antes do fim. Enfim, acho um bom jogador, mas sinceramente ficaria surpreso se ele fosse nesse momento para a Série B. Não que eu acho que ele tenha mercado, meu Deus, de volta no Grêmio, no Cruzeiro, no São Paulo, não é isso, mas eu acho que alguma outra equipe da Série A teria interesse, ou do exterior, né, própria China, Catar, Emirados Árabes, até o outro nome que foi especulado, né, aqui no Remo, algumas outras opções que estão lá no futebol da Tailândia. Então assim, o Lucas Crispim, né, por exemplo, eu acho que teria uma concorrência bem alta em cima do jogador, mas vale lembrar que aqui no Brasil mesmo foram poucos os clubes, né, que procuraram o jogador nessa atual temporada, inclusive alguns da Série B. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer. Contrato até o final do ano, quem sabe uma opção também para o ano que vem, independente de onde o Remo estiver, né, na Série A ou na Série B. E para terminar, tem outro aqui também, que é o João Paulo, jogador numa situação parecida, está lá na MLS, contrato até o dia 31 de dezembro desse ano, já pode assinar um pré-contrato, e tem sido reserva, né, da equipe, onde tem uma boa identificação. São 6 anos seguidos jogando por lá, 34 anos, não sei se vai aposentar, mas até pela idade eu acho que ele não tem mais mercado na Série A, tá? Por quê? Inclusive tem sido reserva lá no Seattle, 11 jogos e uma assistência. Até jogou o Mundial de Clubes uma partida só, que foi duas, né, melhor dizendo, foi no duelo aqui, ó, um jogo só contra o Atlético de Madrid, jogou 12 minutos, não entrou contra o PSG e nem contra a equipe do Botafogo. Então, pelo Seattle, no ano passado 32 jogos, na temporada anterior 39, e foi perdendo espaço principalmente depois de 2022, onde ele teve uma grave lesão. Aí volta 2023 jogando um pouco mais recuado, anteriormente ele era até um meia, né, de criação, por exemplo, 2021, 35 jogos, 3 gols, e mais 8 assistências. E dá pra ver isso no próprio mapa de movimentação, né? Nessa atual temporada, dá pra ver aqui, ó, muito bem preenchido. Não é um volante, mas não chega tanto na frente, como por exemplo a temporada aqui, ó, de 2021, né? Que ele jogou com mais frequência, para ver que ele era muito mais aberto, jogava bem mais ofensivo lá na MLS. Aqui no Brasil teve boa passagem pelo Santa Cruz e pelo Botafogo, além do Atlético Goianiense, principalmente aqui no Botafogo em 2019, né? Teve um ótimo desempenho, onde foi vendido por mais de 12 milhões de reais. No Santa Cruz também foram 2 temporadas, mais de 105 partidas, 6 gols e 6 assistências. Quem sabe uma boa opção para esse ano mesmo, né? Porque ele pode fazer essas duas funções, mais recuado, mais avançado. Apesar de ser reserva na MLS, até vou dar um desconto aqui, porque o Seattle tem um time até que interessante, tá? Não é, meu Deus, aquela maravilha, mas na MLS não é tanta técnica, é muito mais velocidade. Eu vejo que eles trabalham muito com isso. Já o João Paulo não tem toda essa velocidade que já teve, então acho que ele foi perdendo espaço justamente
por conta disso. Você já tinha ouvido falar do jogador? Aceitaria, né, a contratação dele para essa atual temporada? O que acha do Nicolás Ferreira aí também, que está livre no mercado, pronto para assinar, né, com a equipe do Remo? E outras sugestões de conteúdos, tudo aparecendo aqui para vocês na tela final. Valeu, galera!